A transformação que o Espírito Santo quer nas nossas vidas aqui nessa manhã é uma transformação de dentro para fora. Foi falado aqui em águas profundas, e essas águas representam o Espírito Santo de Deus. Qual transformação que você veio aqui buscar nessa manhã? O que você veio buscar aqui nessa manhã? Eu vim buscar cura. Você veio buscar cura? Eu vim buscar uma transformação. E eu quero te dizer que essa mesma transformação a qual eu vim buscar, a qual você precisa buscar, a qual nós almejamos, a qual você veio buscar aqui nessa manhã, somente Ele pode nos proporcionar. Somente Ele, somente Deus pode realizar em nossas vidas. Eu e você precisamos ter convicção sobre isso. Convicção quando nós levantamos, quando nós acordamos, que somente Ele tem palavras de vida eterna para mim e para você. A transformação que muitos lá fora procuram, mas não conhecem, porque ainda não pisou no lugar dos santos, porque a palavra de Deus diz: aquele que pisar nos santos dos santos, em outro lugar, Pedro, ele não quer mais viver. Ou seja, eu não quero mais retirar os meus pés da presença do Pai. Fala para o irmão do seu lado: você está preparado? Nessa manhã você está preparado para receber um milagre? Fala para ele: para receber um milagre, para receber a cura, para receber a transformação. Você está preparado? Fala para ele. Então segure na mão dele e fala assim para ele: ei, assim como eu estou falando, ei, eu estou contigo. Eu estou contigo nesta peleja, porque nesta manhã o Senhor Jesus vai nos ensinar a ter um relacionamento profundo com Ele, de uma tal maneira que nós vamos desprender de todo o egoísmo, de todo o egocismo, em nome de Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele bem forte. A presença do Senhor está aqui neste lugar. E quando a Sheila começou a abrir aqui, eu falei: meu Deus. Quando ela começou a falar sobre cura, sobre um rio de cura, quando a Sheila começou a falar sobre aquele paralítico, que pessoas, Pedro, em comunhão juntos, viu a necessidade, pode se sentar, amados, do outro, e assim juntos pegaram aquele paralítico, tiraram as telhas daquela casa, porque a Bíblia diz que não tinha como eles acessar aquele lugar. O que eu vejo sobre isso? Não importa se está difícil, não importa a dificuldade, mas quando o Senhor chama uma igreja para estar junto em comunhão e relacionamento, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que se preocupa em lugar do próximo, do outro, essa igreja avança. E assim como aqueles homens, eles não queriam saber da dificuldade que eles iriam colocar aquele homem naquele telhado, iria descer ali aquele homem na presença de Jesus. Eles saberiam que se eles fizessem isso,
eles estariam dando a oportunidade para aquele homem ser curado. Nessa manhã o Senhor quer que eu e você comece a ter mais empatia com o seu irmão do seu lado. Que eu e você começamos mais a se preocupar. Quando o pastor fala, igreja, vem para cá orar de segunda a segunda, isso é algo que o Espírito Santo de Deus já estava colocando em nosso coração, porque Ele falou ao meu coração assim: ei, se os meus filhos escutarem a minha voz e começar a orar um pelos outros, começar a orar pela nação, começar a orar por essa vizinhança, começar a orar pelos perdidos, começar a orar pelos cativos, eu do céu ouvirei o clamor dele e responderei com fogo, porque a palavra dele, e a palavra dele é imutável, ela não volta sem forma e vazia, ela não volta sem forma e vazia. E é por isso que eu vou ministrar aqui nessa manhã uma palavra muito conhecida, uma palavra poderosa. No livro de 2 Reis, Sheila, nós vamos ler no capítulo 5, versículo 1 e 14. Livros de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e 14. Mas pastor, eu conheço já essa palavra. Naamã. O Senhor vai ministrar sobre Naamã, pastor. Amados, atente nessa manhã o que o Espírito Santo de Deus quer dizer à igreja. Amém? Está lá, Sheila? Não sei se é a mesma versão. Acho que é a mesma versão, né, Sheila? É? A Bíblia diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado. O que Naamã era? Importante e muito respeitado diante do seu Senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Diga comigo, porém leproso. 14 nos fala assim: então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Diga para o irmão do seu lado: porém ele desceu. Não, ele não escutou. Ele desceu e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Rio que vocês ministraram, rio. É preciso mergulhar no rio. A Bíblia diz logo no primeiro capítulo, amados, de um homem muito poderoso, um homem que tinha um grande destaque, porque ele era um homem valente, ele era um homem que a Bíblia diz que ele era um general de guerra. Toda pessoa que tem um título nessa estatura, um título que todos possam ver nessa magnitude, ele é um homem muito visado. Muitos homens, imagino eu, no exército, que queria ser como Naamã, né? Queria ser como o seu Senhor, queria seguir os passos dele, porque as batalhas que Naamã ia em frente ao exército, ele como general, que ele traçava, eram muitas batalhas que ele ia e guerreava para o rei sírio, para o Senhor, para o seu Senhor. E muitas delas eles venceram, porque a Síria era um reino muito poderoso. Então Naamã era um homem muito respeitado pelo seu Senhor. Ele era um homem muito respeitado pelo rei dele e pelo povo a qual ele servia ao rei, né, da Síria. E a Bíblia diz nos primeiros capítulos ali que diante do seu Senhor havia livrado os sírios de muitas guerras, né? Inclusive uma das guerras era contra Israel, né? Por intermédio de Naamã, né? Deus se compadeceu ali e a Síria foi livrada de muitas guerras.
né, que ia de frente com ele. A Bíblia diz que Naamã, em uma das suas investidas, né, de guerra, ele foi ali e guerreou contra Israel. Em uma das suas investidas, eles capturaram uma moça. A Bíblia não fala o nome dessa moça. Eu procurei estudar até para saber o nome dessa moça, eu não achei. Logo então a Bíblia nos relata que essa moça, ela foi ali servir a esposa de Naamã, a esposa do general, a esposa do comandante. Ela foi cativa ali, Pedro, e agora ela saiu de Israel, do povo de Israel, e foi servir essa mulher. Mas pastor, como que Deus pode permitir isso? Como que Deus pode permitir tirar uma moça de Israel e ir servir o inimigo? Servir o inimigo com honras. E a Bíblia diz que essa moça honrava eles, servia eles de todo o coração. Mas como pode isso? Fale para o irmão do seu lado: o Senhor tem um propósito sobre todas as coisas, debaixo dos céus e dessa terra. O Senhor já tinha um propósito pré-estabelecido de ter deixado, de ter permitido que aquela moça fosse capturada por Naamã, pelos sírios. Logo então, aquela moça ia se deparar com uma situação, Amanda, que muitos não conheciam, muitos não sabiam, Éder, que Naamã, o cara reverenciado, o cara que era o top das galáxias, o cara que era o chefe, o general, o cara que falava as coisas tinham que acontecer, o cara que ia na frente das batalhas, o cara que era um estrategista nato, tinha uma grande debilidade, tinha algo que muitos não sabiam, Sheila, nem mesmo o seu exército sabia. Tem muitas coisas em nossa vida, Renato, que nós não falamos para ninguém. Talvez algumas coisas, Renato, que você tem na sua vida, que você precisa resolver isso com Deus, mas nem ao menos a sua esposa sabe. Talvez, Clóvis, algo que você precisa, que você tem no seu íntimo, que você não falou nem para o seu pai, nem para a sua mãe. Coisas, Pedro, que nós vivemos, coisas que nós adquirimos no nosso físico, no nosso íntimo, e nós temos vergonha de compartilhar com alguém. Nós não queremos revelar isso para as pessoas, porque talvez se nós revelarmos, nós vamos mostrar a nossa fraqueza, nós vamos mostrar alguma debilidade. Naamã, pensa comigo, amados, começa agora a navegar na mensagem. Um general de guerra, imagine ele agora falando que ele tinha lepra, Éder. A lepra naquela época, amados, era uma doença incurável, não tinha cura. Imagino eu agora Naamã, um homem de posses, um homem que tinha muitas riquezas. Evangelista Felipe, esse homem, eu garanto que ele procurou todos os médicos, ele esgotou todos os seus recursos para que ele fosse curado daquela lepra, porque era algo que afligia muito ele, que ele não queria mostrar, não queria que outras pessoas soubessem daquela fraqueza a qual ele tinha. A lepra, para nós temos uma dimensão. Uma pessoa leprosa, naquela época, ele precisava estar retirado de outras pessoas, porque é como um coronavírus que nós passamos. Uma vez ingerido, você pode transmitir, Pedro, para outras pessoas, se você tiver contato com outras pessoas. É por isso que o Ministério da Saúde fala: ei, usa máscara,
que você pode passar essa doença, esse vírus para outra pessoa. Imagina agora Naamã, precisando traçar várias batalhas, várias guerras, e as pessoas não sabiam. Mas por que não sabia? Porque Naamã, como general de guerra, tinha uma armadura. Ele era revestido de uma armadura. Talvez ele tinha uma roupa por baixo que cobria todo o seu corpo. Aqueles vestígios brancos da lepra, as pessoas não tinham acesso a ver, a conhecer. Porque uma pessoa leprosa, Pedro, muitas das vezes nós não queremos chegar perto. Uma pessoa que é leprosa, as pessoas têm a tendência de falar longe, porque eu não quero aquilo para mim. Naamã sabia disso, e ele precisava cumprir com as suas obrigações perante o rei, perante o exército. Mas a Bíblia diz que o Senhor permitiu que uma moça fosse capturada por eles, para que elas venham adentrar na casa de Naamã. Casa é um lugar de intimidade. Essa moça, ela teve acesso à casa de Naamã. O Senhor nessa manhã, Ele quer entrar na sua intimidade. O Senhor nessa manhã, Ele quer que você confesse a Ele da sua boca, porque a Bíblia diz que ao confessar da nossa boca para o Senhor, naquilo que nos aflige, automaticamente nós recebemos cura. E nessa manhã nós precisamos ser curados. Se o Espírito Santo está direcionando essa palavra para esta igreja, é porque aqui dentro tem pessoas que precisam tirar toda a armadura e mostrar suas lepras. Porque quando mostramos as nossas lepras, quando as lepras são expostas, aí, Lino, aí o Senhor pode agir. Aí sim Ele pode agir. Mas para isso precisa ter alguns passos, queridos. Tudo na trajetória do Senhor Jesus é preciso ter uma ordem, é preciso ter uma organização, é preciso cumprir alguns princípios. A Bíblia diz que aquela menina, aquela moça que estava lá servindo a mulher de Naamã, quando viu aquela situação, ela falou para ela: ei, eu conheço um homem que mora em Samaria, um homem que é profeta do Deus Altíssimo. Esse homem, ele pode curar o teu senhor, o teu esposo. Somente ele pode curar através do Deus vivo essa lepra. Fala para o irmão do seu lado: propósito. O Senhor nos coloca em alguns lugares para realizar propósitos. O Senhor me permitiu que eu entrasse em alguns lares. Não foi para mim passear, Renato. Não foi para mim comer churrasco. Não foi lá para mim se alegrar. Mas não, Ele me colocou lá para um propósito. E o propósito é vidas. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor, Ele quer começar a lhe usar. Ele quer que você tenha um entendimento, que quando você for visitar lares, quando você for trabalhar, quando você sair para essa rua, você precisa ter convicção que Ele tem um propósito maior na sua vida, e esse propósito através de ti é para vidas, é para resgatar vidas. Foi esse o propósito que o Senhor permitiu que aquela moça, que eu não sei o nome, entrou na intimidade de Naamã. Você está entendendo? Não.
Vocês estão entendendo? Amém. O Senhor tem um propósito comigo e com você. Esse propósito, Ele fala nessa manhã que precisa sair para fora. Ei, não espere você se encher de conhecimento. Aleluia! Ei, não espere de você se encher de coragem. Não espere. O Senhor tem pressa. Aleluia! O Senhor tem pressa para que você venha fazer o ID. E o Senhor quer realizar algo em você, da maneira como você é. Ei, se você é uma pessoa que gosta de abraçar as outras, é esse o propósito. Abrace o maior número de pessoas e através do seu abraço transmita o amor de Cristo. Porque daí, querido, o Espírito Santo se encarrega de todo o resto. Ei, eu quero te dizer que não é você, é Ele que faz, é Ele que é responsável para fazer a transformação do outro. Mas Ele precisa que eu e você entendemos o propósito, Anderson. Ele precisa. Essa manhã é uma manhã de transformação. Eu estive orando hoje pela manhã e falei: Deus, essa palavra é uma palavra muito conhecida, mas Pai, essa palavra falou tanto comigo, que eu tenho certeza, Pai, que a igreja entrará no seu templo, e eles vão sair, Senhor, transformados, ao ponto, Senhor, assim como aqueles homens estavam naquela casa, esperando a vinda do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo de Deus que constranja, o mesmo Espírito Santo de Deus que nos revela o Senhor. Ele quer te revelar a você nesta manhã, querido. Mas Ele fala: se coloca de pé, porque eu quero agir na sua vida. Esse é o nosso Deus. Aquela moça logo cumpriu o seu propósito, porque o Senhor tinha uma estratégia muito grande ali. O Senhor queria acessar Naamã. O Senhor queria acessar aquele povo sírio, porque era um povo idólatra, um povo que adorava, se curvava em outros deuses. O Senhor queria mostrar a grandeza e a magnitude dele e a glória dele no meio dos sírios, mostrar que Ele sim é o Deus de cura, Ele sim é o Deus de maravilha. Eu não sei a cura que você precisa nessa manhã, mas eu quero te dizer que o Deus de Israel, o Deus da cura está aqui. Peça para Ele. Naamã, um homem incrédulo, mas teve visão, percebeu, Renato, que ao ouvir as palavras daquela moça, logo ele se posicionou. Perseverança. O que o Pedro ministrou aqui na sexta-feira. Eu preciso ter constância naquilo que eu faço. Eu preciso dar continuidade naquilo que eu faço. Naamã escutou uma moça, qual ele nem conhecia, mas logo a Bíblia diz que ele se encheu de fé. Pastor, mas Naamã sim. Por que ele se encheu de fé? Porque ele creu no seu milagre. A Bíblia diz que ele foi procurar o seu rei. Logo então ele agiu, ele se posicionou. Ei, fala para o irmão do seu lado: eu preciso se posicionar. Eu preciso, fale. Crer. Acreditar no Deus vivo. Naamã acreditou no Deus a qual ele nem conhecia. Ele acreditou naquilo que aquela moça, a qual ele não conhecia, e ele se posicionou, foi mediante ao rei. E a Bíblia diz que ele, chegando junto ao rei dele, ele falou para o rei: ei, tem uma moça lá em casa que falou assim, que lá em Israel
Tem um Deus que pode curar as minhas lepras, rei. Permita que eu vá lá. Permita que eu vá lá, para mim que eu venha adquirir a minha cura. E o rei falou: Naamã, eu permito que você vá lá, porque o rei gostava muito dele. O rei gostava muito dele. O rei era lado a lado com ele. Eu permito, mas você não vai sem um decreto meu, sem uma carta minha. Olha só a arrogância desse rei. E o rei escreveu uma carta, pediu para que escrevesse uma carta. Nessa carta ele dizia que Naamã iria lá, que Naamã iria em nome do rei da Síria, e que o rei de Israel teria que curar ele. Logo então Naamã, a Bíblia diz que preparou algumas ofertas, porque Naamã, na sua cultura, ele não poderia ir para uma outra cidade, ele não poderia ir para um outro lugar, na presença de um outro rei, sem ele levar alguns despojos. E a Bíblia diz que ele levou, aleluia, deixa eu ler aqui. Quando o rei de Israel leu a carta, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu, aleluia, amém, achei. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta ao rei de Israel. E ele foi e levou contigo 10 talentos de prata na mão, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. Amados, quando nós vamos estudar a dimensão daquilo que ele levou, sobre esses talentos de prata, esses 10 talentos de prata, era cerca de 340 quilos de prata ele levou. Imagine só, Pedro, tantas carruagens que precisou para levar isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, no requisito ouro, ele levou 68,4 mil quilos de ouro. Conversando com o Márcio, um rapaz que trabalha com transporte aqui, ele me fala que às vezes a carreta dele leva 20 mil toneladas, ou seja, 20 mil quilos. E aqui tem 68,4 mil quilos. Então era necessário mais de 3 carretas. Amados, a carreta do Márcio, para vocês terem dimensão, era 4 carretas. É muito grande, aquela carreta que tem vários eixos, né? Para levar. Então até a trajetória, todo o amparado, toda a logística para levar isso, não foi algo superficial, foi algo muito grande que ele queria levar, porque na cabeça dele, ele ainda estava preso àquilo que ele aprendeu, na sua religião, nos seus usos e costumes. E a Bíblia diz que Naamã foi. Quando ele chegou mediante ao rei de Israel e mostrou a carta para o rei de Israel, logo o rei de Israel falou para... A Bíblia diz que o rei de Israel rasgou as suas vestes, muito indignado. E a Bíblia diz que ele falou assim: quem sou eu para que venha curar um homem? Quem sou eu para que venha curar um homem leproso? Eu não sou Deus, eu não tenho esse poder para curar, é você, Naamã. Quem sou eu? E ele rasgou indignamente. E logo mais ele falou assim: olha, isso aqui é uma estratégia, porque ele sabia que se ele não curasse Naamã, poderia vir sobre ele uma grande guerra. Então ele falou: isso aqui é uma estratégia de vocês, sírios, para que venha de frente com uma guerra, porque se eu não curar, eles vão vir com guerra contra Israel, contra o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que, fale assim: ainda há profeta na terra, ainda há profeta na terra, que
ainda tinha um profeta na terra. E esse profeta se chamava Eliseu. Eliseu, ele era um homem que Elias passou a sua capa para Eliseu. E o Senhor já estava realizando vários feitos com Eliseu, porque a Bíblia diz que ele fez muito mais coisas que Elias. E olha que Elias fez muitos milagres, Elias profetizou demais e aconteceu. Eliseu, uma certa vez, ele estava se deparando com 100 homens, 100 soldados, e aqueles soldados estavam com muita fome. E a Bíblia diz que veio até ele 20 pães, e ali ele orou ao Senhor, e ali veio a multiplicação dos pães, e aqueles pães foi alimentado todo aquele exército de 100 homens. Para você ter ideia como o Senhor usava Eliseu, ele era um homem destemido, um homem que adorava o Senhor, cultuava o Senhor todos os dias, um homem de relacionamento com o Pai, um homem de comunhão com o Pai. E para que nós viemos ser profeta nessa terra, para que nós viemos ter um relacionamento com o Pai, não pode ser de outra maneira. Então Eliseu, ele nos ensinou vários feitos, várias coisas. Então Naamã, Eliseu chegou e falou para o rei, porque ele ficou sabendo: ei rei, eu fiquei sabendo que você se indignou e rasgou as suas vestes, o que está acontecendo? E o rei contou para ele o que tinha acontecido, e ele falou: olha, fala para esse homem Naamã ir até mim me procurar, porque o Senhor dará a cura a este homem. Amados, a Bíblia diz que ele foi até ele. Quando chegou lá, Naamã achou que Eliseu iria receber ele com honras, porque ele era o chefe, ele era um coronel, ele era um general, ele era capitão, ele era um homem um homem poderoso. Não foi assim que Eliseu recebeu ele. Eliseu simplesmente falou para o servo dele e falou: olha, vai lá e mergulha 7 vezes no rio Jordão. Eu quero te dizer, Pedro, que para que a gente venha adquirir a nossa vitória, para que a gente venha adquirir o nosso milagre, uma vez, Amanda, quando eu vou no rio, e eu chego nesse rio, quando eu chego no rio eu preciso mergulhar. O ato de mergulhar, o que eu preciso fazer? Eu preciso descer. Entenda nessa manhã, para que você venha realizar, para que você venha adquirir os seus milagres, para que você venha adquirir cura, para que as suas lepras venham a ser, você precisa ser exposta às suas lepras para que elas venham a ser curadas. É preciso descer na oraria do Mestre, é preciso descer nas águas, porque quem te faz subir dessas águas é Jesus. O levantar é de Deus, mas o descer precisa ser o do homem. Eu preciso descer, eu preciso me humilhar perante o Senhor. O Senhor fala nessa manhã: nós precisamos descer na presença dEle. O que você tem feito? Como que você tem se entregado ao Senhor? Uma entrega superficial? Não, Ele quer mais. Ele quer que você desça de uma tal maneira na presença dEle. Ele quer que você desça sem limite, sem reservas, porque só assim Ele consegue alcançar o mais profundo ser do seu coração. O descer na presença de Deus nos adquire muitas experiências, nos adquire maturidade, nos adquire bagagens espirituais, porque muitas das vezes nós só descemos quando nós estamos sendo provados, moídos. E é preciso descer aqui nessa manhã. É preciso que eu e você desça para que o Senhor venha nos levantar desse rio. Naamã não entendeu aquilo. Logo ele pensando então: poxa, esse homem não veio até mim,
mandou um servo, que desonra contra a minha pessoa, eu, o general de guerra, e esse homem manda um servo mandar um recado para mim descer no riozinho, para me dar um mergulho no riozinho. Ei, na minha cidade, lá na Síria, tem rios maravilhosos, rios limpos. Ele quer que eu mergulhe naquele riozinho, onde alguns córregos sujos caem nele. Imagine a cabeça desse homem, general. Logo vem o orgulho. Que ponto que nós estamos em nossa vida? O Senhor pede para nós descermos, e você vai deixar o orgulho falar mais alto? Você vai deixar o seu eu falar mais alto, a sua carne falar mais alto? O Senhor nos dá um direcionamento: ei, vai lá e mergulha 7 vezes. E Ele começa a olhar pela sua posição, o homem que Ele é. Eu quero te dizer que nós não somos nada. O único que pode ser glorificado e reverenciado é o nosso Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que criou os céus e a terra, e tudo Ele fez, e tudo foi bom, como diz a sua palavra. Logo então, Naamã não entendeu, Renato, o propósito ali de Deus. Em primeiro lugar, ele teve fé, sim, porque ele se posicionou. Ele teve um posicionamento, Pedro, porque ele foi até o rei. Porque se ele tivesse escutado aquela moça falar e não tivesse posicionado, como que nós vamos adquirir a nossa cura? Muitas das vezes nós precisamos crer e precisamos agir para que o Senhor venha dar a nossa cura. Porque se nós ficarmos parados no mesmo lugar, não tem como Ele curar. Eu preciso me movimentar. Naamã se movimentou. Ele foi até o rei, ele foi até o profeta. Só que ali ele estava se deparando com orgulho agora, com arrogância, com a prepotência, com a posição que ele estava, social, intelectual, como general. Imagine só você dar uma ordem para o general. O general, ele é muito bruto. Imagine só ele receber uma ordem, e ainda mais do servo, que nem foi o profeta Eliseu, foi o servo dele. O Senhor queria mostrar para ele, querido, para você adquirir a cura que eu vou realizar na sua vida, você precisa descer, você precisa se humilhar. Não é da sua maneira, é da minha maneira, porque eu sou o Deus dos exércitos. Não é da sua maneira, não é do seu jeito, é do meu jeito, é do jeito do Senhor, é da maneira dele. Ei, Trajano, você quer uma cura? Então comece a se atentar na palavra do Pai, é da maneira dele. Ei, o Senhor deixou os princípios, o Senhor deixou o direcionamento, é aquilo que o Éder ministrou aqui. Ali tinha um publicano. O publicano, ele queria adorar a Deus de todo custo, não deixava ele entrar dentro do templo, mas mesmo assim, ele orava, ele adorava a Deus do lado de fora. Mas o fariseu não, o fariseu tinha a oportunidade de adorar, ter acesso lá dentro do templo. Ei, querido, quantos de nós estamos nessa situação? Você está dentro do templo, você está vivendo das coisas do Senhor, mas você quer fazer igual o fariseu, você quer mostrar que você jejua, você quer mostrar que você ora, você quer mostrar para as pessoas que você é um religioso, um crente. Ei, querido, comece a pensar como um publicano, se humilha na presença do Pai, se humilha. Naamã precisava entender que não é do jeito dele, e o Senhor estava colocando ele no lugar dele. Esse é o nosso Deus. Logo ali ele se indignou, como diz a palavra do Senhor. Querido, eu
confesso que lendo aquilo, Naamã estava indo embora. Poxa, ele se encheu de fé. Ele foi, ele se posicionou. Quando aconteceu aquilo, ele achou que as vozes que pode entoar, que entoou ali nos seus ouvidos, porque a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, tramando o tempo todo contra nós. Imagine agora Satanás falando ali no ouvido de Naamã. Por mais que Naamã era um incrédulo, por mais que Naamã era mundano, mas o Senhor precisava realizar algo ali. E é aí que eu entro naquilo que foi ministrado aqui nessa manhã, quando nós começamos a louvar o Senhor. Amanda pediu para que cada um de nós segurasse uma na mão dos outros. A Bíblia diz que Naamã tinha os seus servos. Os seus servos entrou na brecha pela vida de Naamã. Os seus servos agora falam para Naamã: ei Naamã, se o profeta falasse para você fazer algo difícil, algo que muito difícil, você não iria fazer, mas o que ele te pediu é para que você venha lá e mergulhe só 7 vezes naquele rio. Você já está aqui, porque você não mergulha naquele rio, porque você não obedece à voz de Deus, Israel. O que eu vejo com isso é quando nós estamos de mão dadas, assim como os servos de Naamã, que não conhecia Deus, mas eles também creram no propósito. Eles intercederam pelo chefe deles. Vai lá, não desista. Quando eu seguro na mão do irmão do meu lado e começo a clamar por ele, eu estou automaticamente falando no mundo espiritual: ei filho, ei querido, ei amigo, eu estou com você, eu não abro mão, eu não largo, eu vou clamar por você. Se for preciso jejuar, se for preciso orar, se for preciso sacrificar, eu vou sacrificar. Se for preciso subir ao monte, se for preciso mudar a minha vida para a tua vida, ei, nessa peleja a Bíblia diz que nós não teremos que pelejar, e ali o Senhor levanta pessoas para interceder por Naamã, assim como a igreja está intercedendo um pelos outros. É por isso que uma igreja unida, uma igreja em comunhão, tem um grande impacto nos céus e na terra. Relacionamento. O Senhor quer que nós relacionamos, não só dentro da igreja, mas lá fora, Pedro. Talvez o Anderson: ei Éder, cara, vamos sair, eu, você, a Thalita, a Marlene, né? Vamos comer alguma coisa. É esse tipo de relacionamento, porque eu tenho certeza que quando você estiver lá, vocês vão falar de muitas coisas, mas vocês vão falar do amor de Deus, porque tudo remete ao Senhor, porque nós estamos no mesmo propósito. Ei querido, nós precisamos se relacionar com pessoas no mesmo propósito. Quando se relacionamos com pessoas que não estão no propósito, tem um propósito de buscar essa vida para adentrar no propósito, na chamada do Espírito Santo de Deus. Logo então Naamã ouviu. Só que Naamã, ele tinha muitas armaduras. Nessa manhã o Senhor fala para mim e você: tire as suas armaduras. Eu não sei que armadura que você tem. Tem pessoas que têm carregado uma armadura, uma ferida. Talvez que uma paternidade, um pai espiritual falou algo que aquilo feriu o seu coração. Talvez um pai físico falou algo que você tem carregado ao longo da sua vida, e aquilo veio para o seu corpo e tornou uma lepra a qual nós não queremos mostrar.
uma lepra a qual nós não queremos mostrar, porque nós temos uma vida, e o Senhor não quer que nós tenhamos uma vida de aparência. O Senhor quer nós na plenitude do Teu Espírito. Ei, não adianta você ser uma pessoa aqui dentro do templo, uma pessoa mediante as pessoas segundo o propósito de Deus, que estão no mesmo propósito. Aqui eu sou uma pessoa, mas quando eu estou na minha intimidade, quando Naamã estava ali, as lepras elas eram expostas, porque as pessoas na intimidade de Naamã sabiam da lepra dele. Você precisa nessa manhã revelar as suas lepras. Tira essa armadura, tira essa vestimenta, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer trazer cura em nosso meio, para que eu venha ser curado aqui nessa manhã, para que eu venha ser transformado mediante a palavra dEle. A lepra precisa ser exposta. Eu preciso falar com o Senhor: Pai, estou com lepra sim, mas eu me submeto debaixo da Tua presença, e eu quero ser curado, Pai. Não é porque eu mereço, porque Naamã não merecia, é por causa do Teu propósito, é por causa da Tua palavra, da palavra do Senhor. Naamã estava num grande conflito, amado, de ali mergulhar no riozinho. Ele é o general, mergulhar no riozinho. É complicado, né, Pedro? Sabe o que eu entendo com isso? Que não basta o nosso conhecimento intelectual, não basta a nossa posição social, não basta o que nós temos, nossas posses. Tudo isso vai ficar aqui. O que o Senhor quer de nós é uma verdadeira adoração a Ele, é um relacionamento mais profundo com Ele. Ele quer que nós se desprendemos de tudo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É essa palavra que nós precisamos viver. Primeiro o reino dos céus e a justiça dele, ou seja, a verdade. A justiça dele é a verdade, é a palavra dele, para depois sim ser acrescentado em nossas vidas. Porque quando for acrescentado, nós não vamos mais retroceder, se nós cumprirmos esse princípio. Naamã resolveu escutar as pessoas que entraram na brecha por ele, os seus servos. Muitas das vezes o pastor dá um direcionamento para vidas. Muitas das vezes você vai a uma casa, o Senhor revela algo para uma pessoa, algo que nós estamos vendo, que pessoas estão saindo do plano perfeito, e nós falamos, orientamos, mas a pessoa insiste em fazer de outra maneira. Ei, filho, se você fazer isso, se você for por ali, ei, não vai dar certo, não vá por ali. Muitas das vezes o Senhor permite que nós passamos muita situação na nossa vida. O Senhor me permitiu porque eu viesse conhecer o mundo lá fora, e hoje eu entendo, porque eu sei que teve vidas e tem vidas que passou por tudo aquilo que eu passei, e hoje eu tenho autoridade para aconselhar essas pessoas mediante a presença do Pai, interceder, entrar na brecha um pelos outros. Aquelas pessoas entraram na brecha por Naamã, e a Bíblia diz que Naamã foi mergulhar, e ali ele mergulhou a primeira vez. E eu quero te dizer que nesse mergulho, Pedro, há algo muito profundo de Deus. Porque quando nós se batizamos nas águas, qual que é o simbolismo do batismo das águas? Quando eu me batizo, tudo aquilo que eu tinha de pecado, toda a minha trajetória dali
para trás, eu deixo para trás, porque o simbolismo do batismo é a morte de cruz de Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim e por você, e levou todos os nossos pecados. Ou seja, Naamã precisou mergulhar 7 vezes para ser liberto. Mas quando ele mergulhou, ele se humilhou e reconheceu, ali todos os seus pecados ficou nas águas, e ali o Espírito Santo de Deus levantou ele 7 vezes. A Bíblia diz que Naamã teve uma pele restaurada como de um menino. Ou seja, imagine só, Naamã não era um menino cheio. Olha o que Deus faz, ele já era uma pessoa mais velha, um general, né? A pele dele talvez já estava enrugada, né, evangelista Felipe? Mas não, o Senhor, quando Ele realiza um milagre nas minhas, na sua vida, Ele vem com perfeição. E Ele realizou e veio com perfeição na pele dele, porque a Bíblia diz que a pele dele era igual de um menino. Logo então, imagino eu agora Naamã, cheio de fé, Naamã curado, ele começou a refletir, imagino eu, aquele Deus que eu servia ali da Síria, que eu me prostrava, todos os recursos naturais que eu tinha, as minhas posses, tudo eu tentei, e nada deu certo, mas eu vim aqui para esse Deus de Israel, e Ele me curou, e Ele me resgatou. Imagine só a alegria no coração daquele homem, imagine só agora, o nome de Deus sendo glorificado, em meio aos servos, em meio à multidão, porque a notícia corria nos 4 cantos daquele lugar. Era esse o propósito de Deus que Ele tinha com a vida de Naamã: propagar o teu evangelho, mostrar para a nação síria quem era o Deus soberano sobre todos, que Ele não era Deus somente de Israel, que Ele não realizava milagres para as pessoas de Israel, mas sim também para Naamã, que não era de Israel. A Bíblia diz que ele voltou e foi até o profeta e falou: olha aqui, eu trouxe todos esses espojos para você. Mas o profeta falou: olha, eu não aceito nada, eu não aceito nada, eu não quero nada, eu não quero nada. O Senhor realizou sim a cura em sua vida, mas eu não quero nada seu, vá em paz. Só que algo que me chamou muita atenção, Naamã reconheceu que o Senhor era o Deus soberano sobre todos os deuses. E muitas das vezes, muitos de nós só queremos o milagre. Nós estamos com uma enfermidade, e eu vi muito isso acontecer, e vejo até hoje. Já procurei, já esgotei todos os meus recursos, e agora eu começo a ir para a presença do Pai, porque eu ouvi falar que tem um Deus que vai me curar. E a pessoa realmente, ela vem e ela começa a ser limpa no processo da caminhada do Evangelho, porque o Senhor, é isso que o Senhor tem para nós: tratamento de caráter, tratamento de comportamento, mudança de vida, de atitude. E a pessoa, ela vai sendo limpa até adquirir a sua vitória, até adquirir a sua cura. Naamã não foi diferente. Ele reconheceu e falou para o profeta: eu reconheço, eu não vou mais fazer sacrifícios para o meu Deus da Síria, eu não vou mais, permita que eu leve aqui terra, mas eu não vou mais fazer sacrifício para ele. Só que quando o meu Senhor se curvar perante o Deus da Síria, e ele precisar segurar nas minhas mãos, eu vou me ajoelhar com ele. Olha só, quantos estão assim na casa do Pai? Só querem o Senhor para aquilo que Ele pode lhe oferecer,
que quando nós recebemos a cura, quando nós recebemos a provisão financeira, quando nós recebemos o milagre, quando nós recebemos a cura conjugal, quando nós recebemos algo de Deus, nós voltamos para a nossa velha prática, e nós não queremos largar mais da nossa posição social, nós não queremos mais desprender. O Senhor queria que Naamã tivesse um relacionamento mais profundo, porque aquilo que Naamã conheceu de Deus era superficial. Mas pastor, era uma lepra, era uma cura naquela época incurável. Sim, para Deus aquilo era superficial. O que Deus quer para mim e para você aqui nessa manhã é que nós não viemos fazer como Naamã, é que nós viemos ter um relacionamento com Ele, um relacionamento tal, mais profundo na presença, um relacionamento que nós não vemos mais olhar para trás, mas que nós viemos avançar na presença do Pai. Somente Ele tem palavras de vida eterna para mim e para você. Se coloque de pé, ministério de adoração, vem cá. Aleluia. Não faça como Naamã fez no final. Não faça como Naamã fez no final, amados. Continue, persevere, continue, persevere. Não queira só aquilo que Deus pode proporcionar para você, mas queira o que? A vida eterna. Somente Ele pode dar, porque as coisas nessa terra são passageiras, mas Ele está lhe convidando aqui nessa manhã. Ei, filho, ei, o que eu tenho é muito maior daquilo que você possa ver, daquilo que você possa pegar, daquilo que você possa apalpar. O que eu tenho é uma vida eterna, uma vida de relacionamento contigo. E nesta manhã o Senhor quer curar vidas. Nesta manhã o Senhor fala ao meu coração que Ele está mudando trajetórias, está mudando o teu coração, está mudando a tua mente. Ei, receba a mente de Cristo, receba um corpo renovado, receba um corpo purificado, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Como um rio aqui, Aleluia. flua como um rio aqui. Espírito Santo de Deus, Pai, a tua palavra foi ministrada nessa manhã. Como um rio aqui, Pai, nós sabemos que o teu rio, Senhor, é teu meu Espírito, Senhor. E eu lhe peço, Senhor, essas pessoas que estão com as mãos nos corações, ó Pai, que o Senhor possa derramar dessas águas cristalinas, Senhor, cujas correntes, Senhor, vêm do céu, cujas correntes vêm do lugar altíssimo, ó Pai. Pai, nós profetizamos sobre essas vidas, Senhor, que essas águas venham adentrar, Pai. Que essas águas venham adentrar agora no teu filho, que essas águas venham adentrar agora na tua filha, Pai, e venha limpar, Senhor, porque o teu Espírito é o que limpa, Pai, o teu Espírito é o que traz cura. Pai, eu não sei, Pai, se ela precisa de uma cura, se ele precisa de um milagre, Pai, se ele precisa, Pai, que a muralha caia aqui nesta manhã, tudo aquilo que está se levantando, Pai, mas eu lhe peço que essas mesmas águas, Pai, de encontro com o teu filho, com a tua filha, transforma com o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Olha o que ele faz, olha o que ele faz,
venha fluir sobre as suas lepras. Flua, Para que você seja curado nesta manhã. Diga, Senhor, flua sobre mim com o teu rio. flua como um rio aqui, Traz vida vida. ao meu coração. Fale com o Senhor nessa manhã. Oh, flua, flua Como um rio aqui. oh, flua, Senhor, flua como um rio aqui. Flua, Senhor, flua, Espírito Santo de Deus. Flua como um rio aqui. Traz cura, Pai. Traz vida ao meu Traz coração. vida, Senhor. Traz vida aos corações aqui neste lugar. Pai, por onde o rio passar, Senhor. Por onde este rio passar, por onde este rio passar, o medo não pode ficar. Por onde este rio passar, Declare assim, declare. por onde este rio passar, as lepras não podem ficar. Flua, Senhor. Flua como um rio aqui. Agora, amados, só você. Não precisa levantar a sua voz. Faça uma oração sincera para o Senhor. Flua como um rio. Faça uma oração para Ele, daquilo ao qual Ele precisa realizar em nós, realizar em você. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, Pai, se eu estou com essas armaduras que foi ministrado, Pai, porque eu sei que a armadura, Senhor, dependendo do porte dela, Pai, dependendo dos anos que eu estou com essa armadura, Pai, ela está pesada em mim. Ela está pesada em mim, Pai. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não dá um fardo maior que nós não possamos carregar. Fale para Ele nessa manhã: Senhor, eu entrego as minhas armaduras para Ti. Pai, eu entrego, Senhor soberano, as minhas armaduras, Pai. Pai, eu entrego para Ti, Senhor, tudo aquilo, Pai, que me atrapalhou, Senhor, até agora, de eu avançar na Tua presença. Pai, do Senhor realizar, Senhor, os Teus feitos, as Tuas maravilhas, através de mim, sim, através de mim, Pai. Pai, porque não é sobre nós, é sobre Ti, é sobre a Tua palavra, Deus. E Pai, a Sua palavra, Pai, quando ela entra, ela tem um grande impacto, não só na minha vida, mas nas vidas lá fora, Pai. E hoje eu lhe peço perdão, Pai. Hoje eu lhe peço perdão, fale para Ele. Hoje eu lhe peço perdão, Senhor, por tantos anos da minha vida, Pai, que eu tenho carregado a armadura, Senhor, do egoísmo. Por tantos anos que eu tenho carregado a armadura, a falta de amor, a armadura, a falta de perdão, a armadura que me impeça de eu me relacionar, Pai, a